vocês um texto, depois nós vamos, Romanos capítulo 12. Tive o privilégio de dividir esse texto no aniversário da nossa igreja em Águas Claras. Na verdade, eu fui desafiado a refletir nesse texto num encontro de homens que nós tivemos aqui, até através do Rogério. E esse texto me chamou muita atenção, Romanos 12, na sua totalidade. Eu compartilho com os irmãos alguns princípios para as nossas vidas nesta manhã como igreja. Relembrando que os nossos valores, nossos fundamentos, é visão de reino de Deus, é integridade, dons e adoração, que monta o acróstico vida. Lá embaixo nós temos um banner. Quais são os fundamentos dessa igreja? Essa igreja crê em quê? Nós temos pelo menos 4 fundamentos que justificam a nossa presença aqui. É ter uma visão de reino de Deus, V. I, integridade. Nós temos que ser uma geração íntegra. Essa igreja tem que ser composta por pessoas íntegras e externar a integridade no mundo que não sabe o que é isso. Dons. Nós estamos a serviço uns dos outros, capacitados pelo Espírito. E a adoração não é culto, mas a adoração é estilo de vida onde eu estiver. Então, aonde eu estiver, eu adoro o meu Senhor. Então, VIDA, vida. Então, monta os nossos 4 valores fundamentais. Então, esse ano, em 2017, a gente está consolidando um pouco essa ideia de dons, esses conceitos de dons. O que vocês acham da gente orar ao Senhor, pedindo assim, Deus, fala com o Espírito Santo para ele não desistir da sua missão? O que vocês acham? Faz sentido? Ou então a gente orar para o Senhor e dizer assim, Senhor, eu queria te pedir uma coisa, fala com Jesus aí para ele não desistir de vir. Que ele venha mesmo, que ele não desista desse negócio, porque nós estamos aqui enrolados. Você acha que faz sentido? Por quê? Nenhuma das 2 orações faria sentido. Porque nós cremos. Nós cremos. E quando nós cremos, não cabe mais a necessidade de orar. A necessidade de orar seria para que nós viéssemos a crer, não para a coisa acontecer ou deixar de acontecer. A oração e o impacto e o alvo da oração seria pelo meu coração que está sendo infectado por uma incredulidade. Mas não faz sentido eu orar ao Senhor dizendo assim, Deus, fala com o Espírito Santo aí para ele não deixar de fazer o que ele tem que fazer, porque se ele sair daqui, nós estamos enrolados. Então, nós não fazemos esse tipo de oração, porque o Espírito do Senhor sempre agirá. Faz parte do nosso credo apostólico, que nós cremos em Deus Pai, nós cremos em... Lembra não, gente? Jesus Cristo, nós cremos... E nós cremos... Pois é, geralmente a gente esquece, nós cremos na igreja. Então faz parte do credo que a igreja é objeto de fé. Assim como nós cremos em Deus Pai, e a gente não precisa orar para Ele, pedindo para que Ele haja no Espírito, eu não precisava estar preocupado com a igreja de Jesus. Por quê? Porque a igreja de Jesus é um objeto de fé. A igreja do Senhor, ela sempre será triunfante. A igreja de Jesus sempre saqueará o inferno, sempre. A igreja de Jesus nunca ela chegará diante da porta do inferno e será impedida de entrar. Porque as portas do inferno não poderão prevalecer sobre a ação da igreja. A igreja de Jesus não está em crise. Quem está em crise somos nós. Que talvez estejamos desalinhados daquilo que Deus propôs como igreja. A igreja do Senhor continua firme e forte, triunfante, militante, e a igreja do Senhor continua cumprindo seus propósitos. Que ela está reduzindo de tamanho é verdade, mas isso também é bíblico. Mas a igreja a qual o Senhor está edificando, ela continua saudável. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente confunde igreja com auditório. E aí você pode estar vindo para cá, olhando para algumas pessoas, dizendo assim, mas não é possível, a igreja está bem com o irmão desse jeito? Porque você está olhando talvez para um membro de um auditório, não para um membro do corpo de Cristo. Porque auditório é uma coisa, membro é outra. Assim como nós falamos, rol de membro é uma coisa, livro da vida é outra. Então, estar na igreja não significa estar no corpo. Eu posso estar inserido a um movimento religioso, não espiritual. E um movimento religioso nem sempre é espiritual. Amém, irmãos? Então, quando eu digo eu creio na igreja, significa que a igreja ela vai cumprir os seus propósitos independentemente de homem. Porque a igreja é a noiva de Jesus, não é uma instituição humana. Então, como eu não
preciso orar para que o Espírito Santo do Senhor não desista dos seus propósitos, eu não preciso orar preocupado com a igreja, porque senão ela vai acabar. Não, a igreja de Jesus nunca vai acabar. A de Tiatira acabou. A de Esmirna acabou. A de Laodiceia acabaram. A igreja na Galácia está só a bagaceira. Em Colossos, para onde Paulo escreveu suas cartas, é só escombros. A igreja em Roma, praticamente inexistente. Na Europa, 0, alguma coisa de cristãos. Mas a igreja de Jesus, a que ele estabeleceu, ela continua firme e forte. Então a questão é assim, Jesus está edificando a sua igreja. Você está em qual igreja? Então, porque qualquer pessoa pode estabelecer a sua própria igreja. Qualquer pessoa pode fundar a sua igreja. Se você não gostou da igreja de Jesus, você pode abrir a sua. Concorda? Que é o que está se fazendo. Não gostei desse negócio da igreja de Jesus, não. Vou abrir a minha. Pronto, aí você pode abrir a sua. Jesus está edificando a dele. Se você quiser fazer parte da igreja dele, tudo bem. Se não, você edifica a sua. Então, hoje nós temos milhares de igrejas, mas qual é a de Cristo? Aí nós temos indicadores de qual é a igreja de Cristo, para saber se eu estou na igreja de Cristo, ou eu estou em crise por estar na igreja de Cristo, porque eu queria a minha. Aí você pode abrir a sua igreja na sua casa. Você não quer mais estar aqui, você quer ficar na sua casa. Pronto, você abriu a sua igreja. Igreja do revoltado dos últimos dias, você põe o nome lá. Entendeu? Porque você quer ficar com a sua igreja. Então você abriu a sua igreja, você fundou a sua igreja. Quantos membros tem? Só um. E ainda está dividida. Entendeu? Só tem um membro e o negócio ainda está pegando ainda. Então, você abriu a sua igreja. Está difícil, mas você abriu a sua igreja. Não, só eu e minha casa. Pronto, tem 4 membros. Porque você estabeleceu a sua igreja. Você agora configura o que é a igreja. Você não crê na igreja de Jesus. Você monta a sua igreja. Então, pessoas assim deveriam orar para que o Espírito do Senhor continuasse agindo e não desistisse da sua tarefa. Porque são pessoas que entendem que o mundo vai rodar em torno deles e as coisas vão acontecer mediante seu poder de oração. Então são tão deuses que eles montam a igreja deles e diz para Deus o que é que Deus tem que fazer. Quando a palavra diz nós cremos, significa que só vai depender agora de nós ajustarmos as nossas vidas ao que cremos. Amém? Aí o Paulo está dizendo como é que é uma igreja de Jesus e a gente vai dar uma olhada em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheceis, para que você experimente qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que baixe sua bola, que baixe a bola, não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, é verdade. Se profecia, seja segundo a proporção daquilo que você conhece de Deus, segundo a fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Tem que haver dedicação. Se for no ensino, tem que ter muito esmero no fazê-lo. Não pode arrastar chinelo, não pode ser displicente. Ou o que exorta, faça com muita dedicação em saber o que você está falando para não acabar com a vida do outro. O que contribui, não faça conta, não calcule, não vá para a calculadora, seja liberal. O que preside, seja diligente, não seja negligente. Quem exerce misericórdia, não faça isso com outro sentimento que não seja com alegria. Não com negociação e nem com cobranças posteriores, mas com muita alegria. O amor, gente, tem que ser sem hipocrisia. Deteste o mal, apegue-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo a honra do outro do que a sua. No zelo, não seja remisso. Seja fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Não fique servindo ao Senhor reclamando. Na esperança, regozije-se. Na tribulação, paciência. Na oração, persevere.
Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, não faça isso. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Mas você tem o direito de ficar irado. Mas está escrito, quem pertence à vingança é ao Senhor. Ele é que vai retribuir o que fizeram a você. Pense o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não deixe vencer pelo mal, mas a gente vence o mal com o bem. Desculpe uma tradução livre, porque o texto para mim passa a ser um pouco familiar. Então eu li numa versão e a cada versículo eu dou uma interpretada para que nós possamos entender melhor. Então você pode estar perguntando, que versão é essa que ele está lendo? Ele disse, a minha mesmo. Eu vou lendo e tu juntos já explicando o texto. Romanos 12, do versículo, em todo esse capítulo, eu acho que Paulo está configurando a igreja de Jesus. Em primeiro lugar, Paulo está dizendo que a igreja é uma comunhão que tem relacionamento. Não é uma comunhão aglomerado. É uma comunhão que se relaciona. É uma comunhão onde eu vejo você e preferia demais que você estivesse melhor do que eu. Então eu não estou aqui para usufruir, eu estou aqui para doar. Eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir. É uma comunhão que tem propósito, não é uma comunhão que se ajunta. Como nós já falamos, um amontoado de tijolo não é uma construção. Assim como um amontoado de gente não é uma igreja. Porque os tijolos têm que estar organizados num projeto. Nós temos que estarmos organizados num projeto do supremo e soberano arquiteto. Porque senão é um monte de tijolo que se reúne. E monte de tijolo não é construção. E como é que a gente vai ser tijolos organizados? Quando nós morrermos. O primeiro passo é quando você e eu, nós nos propusermos a ser um sacrifício vivo, não um sacrifício morto. E o que é um sacrifício vivo? Sou eu deixando de ser eu. E a gente está enfatizando isso muito nos últimos meses. Para exercermos dons, não é possível eu vivo. Só é possível eu morto. Estamos consolidando uma mentalidade em nós de que Jesus não veio na cruz para me salvar. Ele veio para me matar. O objetivo da cruz não é salvação em primeiro lugar. O objetivo da cruz, em primeiro lugar, é mortificação. Porque para dar fruto, a semente tem que morrer primeiro. Isso é bíblico. E isso tem a analogia na agricultura e na agronomia. Né? Uma semente, ela não nasce, não dá fruto, não germina sem primeiro não morrer. Então, qual é o objetivo como ser igreja? A primeira pergunta de ser igreja, você já morreu? Então, por isso que você anda em crise. Então, deixa eu dizer uma coisa, a igreja de Jesus não está em crise, você está. Porque você não morre. Você nunca se predispõe a ser um sacrifício vivo. Você quer sacrifícios por você e para você, mas você não é um sacrifício. E você fica chateado quando os sacrifícios não acontecem por você. E a configuração da igreja é, não, você é um sacrifício. Isso é um culto. E esse é o culto que eu quero. O culto não é o cântico, o culto não é a mensagem, o culto não é o ajuntamento. O culto é uma consciência de que eu sou um sacrifício vivo. Eu vivo, eu me sacrifiquei. E só assim eu vou experimentar o que é vontade de Deus na minha vida. Percebe o texto? Eu não vou saber o que é. Então por isso que às vezes Deus, isso aqui aconteceu na minha vida, mas a tua vontade é boa, agradável e perfeita, não encaixa. Não encaixa isso ser bom, agradável e o que dizer perfeito. Mas uma contrapartida que o Evangelho nos diz, você já morreu para entender? Diz, não, ainda não. Eu disse, pois é, filho, só entende quem morre. E não é nem entender, é experimentar.
Eu te conhecia de ouvir falar, agora eu tenho uma experiência contigo. Por quê? Porque eu sou um sacrifício vivo. E só assim a igreja começa a se organizar como igreja. Percebe? Porque nós somos uma comunhão que se relaciona. Porque eu não estou mais interessado em mim, eu estou interessado em ti. E quando eu olhar para você e ver que você é torcedor do Flamengo, eu ainda consigo entender que tem jeito para a sua vida. E eu estou aqui para te ajudar. Quando eu percebo que você ainda tem coisas difíceis na sua vida, eu quero ser instrumentos de Deus para a gente vencer juntos. Quando eu perceber que você tem motivos de alegria, eu quero me alegrar com você. Quando eu perceber, souber, por causa dos relacionamentos, eu não tenho como, meu irmão, saber que você está chorando se eu não me relacionar contigo. Então, uma comunhão que não sabe quando o outro está chorando, isso não é comunhão. Sabe a ideia do Paulo? Chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, isso obrigatoriamente não nos leva a um relacionamento. Nos coloca numa rota da relação. Porque eu não sei quando é que você vai estar alegre nem quando está chorando. Por quê? Porque eu não te vejo. E a comunhão que não vê o outro chorando não é comunhão. É farsa. Concorda? Por isso que as mulheres dessa igreja não têm crise. Porque os maridos dessa igreja sabem quando a esposa está chorando, sabem quando ela está triste, sabem quando ela está feliz, até pelo olhar. Por quê? Porque se relaciona. De outros lugares não, são realmente homens difíceis. Mas aqui, os homens daqui já aprenderam a valorizar a mulher, a ter relacionamento com a mulher. Não relação, mas um relacionamento. Então, quando chora, eu sei o quê? E eu estou contigo para chorar junto contigo. Está vendo a comunhão? Quando você está alegre, eu estou também me alegrando contigo. Eu não estou triste porque você ganhou. Eu estou me alegrando junto com você, porque a minha ideia é te ver bem. Qual é o propósito da igreja? Ver o outro bem. Agora, vê como é que é esse negócio. O meu objetivo é ver o Carlos César bem e a Kelly. Qual é o objetivo deles dois em relação a mim? Sugar o máximo possível? Explorar o máximo possível? Não, porque esse texto também é para ele. O que eles vão fazer comigo? Querer o meu bem. Onde é que isso termina? Isso termina no céu. Porque isso aqui já é a comunhão divina. Porque a Bíblia não é para mim. Está vendo? Vem cá. Aí não adianta chamar o marido e esfregar isso aqui na cara dele. Eu tenho que esfregar na minha. Porque esse texto não é para o outro. Esse texto é para a igreja. Então quem é a igreja? A igreja sou eu. De Cristo ou a sua? De Cristo. Então você tem que ser essa pessoa. Porque o teu objetivo é me ver bem, o teu objetivo não é me usar. O teu objetivo não é usufruir, o teu objetivo é contribuir. Então qual é o projeto dessa igreja? Qualquer projeto dessa igreja eu estou dentro. Por quê? Porque é o projeto do meu Senhor. Não importa se vai me beneficiar. Por isso que nos últimos tempos as pessoas estão casando, dando-se em casamento e não vão perceber a vinda de Jesus. O que é isso? Pessoas que se preocupam só com seus projetos. Isso é óbvio, a gente conhece. Vê o empenho de uma noiva no seu casamento e vê o empenho desta mulher depois de casada com a obra do Senhor. Vê a diferença. Quando o projeto é seu, você não tem tempo, dinheiro, não tem limitação física, vai andando na chuva. Quando é para o Senhor, tudo é caro, tudo é difícil, tudo é longe. Por quê? Porque quando é o seu projeto, você não vê limites. Quando é para o Senhor, tudo é... estou cansado. Vai dizer, exato. Porque o teu objetivo não é ver isso aqui bem. O objetivo é ver você bem. Você tem muita dificuldade de vir para a escola bíblica, mas você não tem dificuldade de ir para outra atividade. Para a escola bíblica é uma canseira para você, mas outra atividade você vai vibrando. Por quê? Porque aqui não te interessa. Não interessa porque você, é o que eu vou falar hoje à noite, e vou falar de novo, repetir isso aqui. É porque eu só estou interessado em mim. E eu não quero aprender, não venho. Mas só que você não sabe, infeliz, que quando você não vem, você influencia outra também não vir. Por isso que você é responsável por mim. Quando você não vem, você desmotiva o outro. Mas como você só se preocupa com você, você não pensa nisso. Você desmotiva uma criança. A criança vai te procurar aqui e não vai te enxergar, nunca te vê. E você ainda tem coragem de dar aula para essa criança. Por quê? Porque você é um cara corajoso. Você tem coragem de ser referência para pessoas, quando na verdade você não paga o preço por pessoas. Você só pensa em você.
Então, isso não é igreja. Isso é a igreja de alguém que quis fundar essa igreja para ele. Então, aqui, qual é o perigo aqui? Aqui é um perigo de termos várias igrejas. E a gente vai ter que identificar qual é a de Jesus no meio dessa bagunça aqui. Porque a comunhão que a Bíblia nos manda é uma comunhão que se relaciona. E esse relacionamento é configurado pela doação. Não é configurado pela presença. Porque quando eu estou aqui, eu não estou só aqui. Eu estou aqui a seu favor e a seu dispor. Por isso que é ruim quando você chega aqui, chega, senta, acabou. Termina, vai embora, acabou. É ruim. É ruim para você. Por quê? É ruim para você, é ruim para a igreja. Porque isso não é aquilo que Deus queria que você vivenciasse isso. Isso não é uma coisa que eu quero ou não quero. Não, às vezes eu nem quero conversar com você. Mas eu tenho que fazer. Assim, desculpe, eu acho que você não tem vontade de falar comigo todo mundo, todo tempo. Você tem maior alegria de estar aqui, toda a vida. Não, às vezes a gente está aqui sem querer. Talvez você não, mas eu sim. Quantas vezes eu já preguei aqui sem vontade? Esse mês? Você quer saber? Não junho, né? Porque começou agora. Mas quantas vezes eu já subo aqui porque eu sei que é o melhor para a minha vida. Então eu tenho que me fazer. E se você observar esse texto não fala em sentimentos humanos. Esse texto fala de uma renovação de uma mente. Renove a sua mente. E não é sintonize seu coraçãozinho. Não, é o entendimento. Mas pastor, então o senhor não está sendo hipócrita? Não, eu estou sendo obediente. O caso é que você confunde hipocrisia quando você tem vontade, mas a obediência a gente faz quando é certo, sem sentir vontade. É quando a gente está alinhado com a igreja de Jesus, não na minha igreja. Na minha igreja são os meus sentimentos, na de Jesus é a minha mentalidade e a minha consciência. Então qual é o melhor local do mundo para estar? Aqui. E não somente vir para cá como se fosse para bater a carteirinha, mas é um entendimento de que você é um membro do meu corpo. E eu sou membro do teu corpo. Nós somos membros de um só corpo. Vê que profundidade de comunhão é essa que o Senhor está nos dando. Agora, por que isso não acontece? Porque a gente não morre. Simples, porque a gente não é sacrifício. Não tem muito segredo. Não é a mentalidade pós-moderna. Não, é porque a gente não morre. Porque a gente quer fazer a nossa igreja do nosso jeito. Aqui dentro. Não sei como é que isso vai dar certo, mas... Amém, irmãos? Essa mesa, por que ela não tem vários itens e a gente vem escolher o item que a gente prefere? Porque essa mesa diz que é um só corpo. É como eu falei aqui, não me lembro quando foi que eu falei isso. Mas aqui não tem suco de maracujá para quem não gosta de uva. Não gosto de uva não. Ah, não encontro de casais. Não vou nem falar do peitinho de frango, do frango. Não vou falar disso. Quem estava aqui no encontro de casais. Mas por que o Senhor não faz um suco de maracujá para quem não gosta de uva? Porque Ele não está aqui para promover o individualismo. Ele está aqui para dizer que Ele é Deus e todo mundo aprenda a beber suco de uva. Por que não é? Você gosta de integral ou gosta de pão mais, o pão sírio? Não, eu gosto do integral. Aí Deus vai lá fazer o integral para você, para promover o seu individualismo, porque você não quer comer a mesma coisa que os outros comem. Deus supre cada nossa necessidade no detalhe, gente. Mas Ele nunca promove o individualismo. Nunca. Ele quebra o individualismo. Ou é um só, ou está fora de mim. Porque aqui você não tem como ser você aqui, tu. Só tem como ser você aqui, Cristo. Porque na minha igreja só cabe Cristo. Não cabe tu. Tu tem que abrir a tua igreja. Amém? Então, há uma comunhão que se relaciona e há uma responsabilidade. Então, é uma comunhão que eu sou responsável pelo outro. O outro agora passa a ser minha responsabilidade. Onde eu estou vendo isso? A responsabilidade que Paulo ele coloca aqui é que nós recebemos um dom e o dom não é para mim, o dom é para o outro. E o Paulo está configurando os ministérios dentro de uma consciência muito séria. Porque se você está e foi chamado para ser ministro de alguma coisa, faça dessa forma. Se o teu chamado é profecia, faça assim. Se o seu chamado é qualquer outra coisa, faça com muito zelo. Porque você está fazendo para o Rei da Glória, você não está fazendo para você.
Não satisfaça o seu ego fazendo alguma coisa pressupondo que é para mim. Entendeu como que é? Então não venha dar aula para satisfazer o seu ego ou para aplacar um pouquinho seu sentimento de culpa. Venha dar aula com muito esmero e sendo referência para os seus alunos. Por exemplo, eu não consigo entender cabeça de jovem baladeiro que não sai da igreja. Eu não consigo entender. É muita coragem. Muita coragem. E a gente tem que até conversar mesmo com os ministérios de jovens, adolescentes e até adultos. Eu não sei por que o cara está na bagaça e vem para cá todo final de semana. E ainda se atreve a ser referência para qualquer jovem, ou adolescente ou criança. Acreditando que Deus aprova esse tipo de coisa. Mas lá em Romanos 1 está dizendo, não, Deus deu uma prova. Deus é apenas longânimo. Esperando que essa pessoa tenha uma consciência e uma mentalidade de pecado. Mas eu não aprovo. Porque essa pessoa que não tem testemunho lá fora, ter coragem de ser referência aqui dentro, é levar Deus numa situação muito pobre. Como se o Senhor não estivesse edificando a sua igreja. E ainda tem coragem de postar em Facebook, não sei o quê, e não tem um pingo de dó da igreja de Jesus e de crianças e de adolescentes. Vai para show não sei de quem, show de não sei de onde, bagunça não sei aonde, tem coragem de postar em redes sociais para que toda a igreja veja. Isso não é mais permitido nessa igreja, irmãos. Porque nós acreditamos que perseguição não fecha, crise financeira não fecha igreja, mas pecado fecha. E eu não quero que as crianças dessa igreja sejam influenciadas por jovens e adultos irresponsáveis, que deveriam estar no mundo construindo as suas igrejas e continuam aqui dando trabalho. Não poderia ser assim. Porque tem crianças. Sabe o que a Bíblia diz? Seria melhor você amarrar uma pedra no seu pescoço e pular de uma ponte no meio do mar. O suicídio para você seria uma alternativa melhor. Ele não promove o suicídio. Ele está dizendo que vai ser muito melhor você se matar do que você brincar com a minha cara e com a minha igreja. Porque se você não tem uma vida comigo, por que você está aqui? E já sabendo que não quer ter. Então volte para o mundo, vá usufruir do mundo. Mas saiba que o mais perto que você vai chegar do céu é isso aqui. Porque você não tem nenhum pingo nem de dó das crianças, porque você quer fazer o que você acha melhor. Então você não é responsável. Não há dedicação, não há diligência, não há alegria, não há misericórdia, não há nada assim, não há esmero, não há dedicação, não há nada. Então não é um povo que tem responsabilidade com o outro. Então isso não é a igreja de Jesus, entendeu? Porque dá dó, às vezes, ver crianças que nem deveria ter, mas tem Facebook. Que eu acho que tem até um acordo lá, né? Acho que você pode, criança abaixo, quantos anos pode ter Facebook? Criança menos de 18 mentiram, viu? E os pais concordaram. Toda pessoa menos de 18 anos que tem Facebook tiveram que mentir. E os pais concordaram com isso. E os pais estão aprovando isso. E os pais estão concordando com isso. Bando de frouxo. Irresponsáveis, mas estão concordando. Porque permitiram que seus filhos mentissem. Porque Facebook é acima de 18. Tanto é que para fazer o cadastro está lá. Você disse que tem mais de 18? Não é assim? Aí você diz sim, então mentiu. E os pais permitem. Por quê? Porque não tem mais força para construir uma identidade cristã num filho. E aí essa turma que só poderia estar nesse mundo perigoso acima de 18, eles estão lá com 12, 11, 8, 6 e 5, vendo crentes irresponsáveis colocando o que bem entende na rede social e sendo influenciados por aquilo. Culpa de quem? Desse povo que acha que é a igreja de Jesus. Então nós somos muito certinhos numa coisa. E aí a gente coa um mosquito, mas engole um camelo. Então é o que Jesus fala. Por quê? Porque a minha igreja está perdendo o senso de responsabilidade. Não acredita que um pequenino é meu e estão fazendo com o pequenino o que bem entende. Porque não é simplesmente uma questão de nada a ver. Se não é nada a ver, então não faça. Porque se não é nada a ver, isso não tem nada a ver, então não faça. A questão é que você não tem força para não fazer. A questão é que você não tem critérios mais. Não há uma mente renovada. Há uma conformação com o mundo.
E o mundo é uma ideologia da qual você não pode sair de lá. Então eu lamento muito os filhos com 8, 9, 10 anos que vai ter Facebook. Lamento bastante. E principalmente, junte-se isso a pai fraco e negligente, os meninos vão consumir coisas que eles não poderiam consumir. E eles serão autônomos nos seus Facebooks. Então, aí a gente critica a baleia azul. Tem que criticar a baleia azul, tem que dar uma surra nos pais. Meu aniversário hoje eu estou desse jeito, gente, eu poderia estar mais tranquilo, mais de boa. Caminhando para encerrar. Nessa comunhão nós encontramos conforto. Nessa comunhão a gente encontra cura. Nessa comunhão, porque onde é a cura? A cura é porque eu não vou mais pensar em mim e de mim acima do que convém. Isso é cura. A cura é que quando eu olhar para você e você ver amor em mim e eu em você, nós seremos curados por essa relação. Esse amor que quebrou o individualismo, isso agora vai nos gerar amigos. Meus irmãos, que coisa boa nós termos uma igreja de amigos, de pessoas com as quais eu posso contar, de pessoas com as quais eu posso chorar junto. Isso cura, gente. A gente dorme até em pé no metrô, mas descansa é quando a gente tem amigos. Descansar, meu amigo, é só quando a gente tem um ombro. Dormir é uma coisa, descansar é só na amizade. Porque é numa amizade que eu configuro agora uma vida que eu dependo. E, cara, como é bom ter você do meu lado, porque aí a gente pode vencer juntos. Muitos cristãos que estão morando sozinhos, colocando suas trincheiras, comprando uma bazuca, quem se aproximar morre. Doentes. Porque o Paulo, ele incentiva até mesmo a hospitalidade. Sejam hospitaleiros. Receba a gente na sua casa. Abra as portas da sua alma. Abra as portas para novos relacionamentos. Acredite no amor. O amor não morreu. Você adoeceu, mas o amor não morreu. Abra as portas dos seus relacionamentos. Abra-se para novas pessoas. Você não se basta. Você não sabe nem se o seu pescoço está sujo. Você precisa do outro para te dizer. Porque você só tem uma forma de ver. E a tua única forma de ver é a arrogância. Não ande com os presunçosos e com os soberbos, não. Condescendei com o que é humilde. O que é condescender com o que é humilde? Está sujo aqui? Tá. E eu vou te dizer também que o teu nariz tem meleca, porque você também não consegue ver a meleca no teu nariz. Entendeu? Aí está lá a melecona saindo, o cara se achando que está bonito. Por quê? Porque você depende do outro. Você depende de alguém que seja teu amigo e diz, mano, ó, sujo. Porque quem não é teu amigo não tem nem coragem de dizer. Vai ficar rindo de você. Vai chamar o outro. Aí chega ali perto do fulano para tu ver como é que está o nariz dele. Então, o amigo não faz isso. O amigo diz quando o zíper está aberto. Quem não é amigo, não tem nem coragem. Como é que eu vou dizer para uma irmã que o zíper está aberto? Tem que ser uma amiga dela. Por isso que a gente precisa de amizades, porque as amizades nos curam. E nos informam quando tem meleca, quando o nariz está sujo, quando o zíper está aberto. Porque eu sei que eu não me banco sozinho. Então eu sou curado na relação. Isso é a igreja de Jesus. A igreja de Cristo nos leva a um lugar onde o mal sempre será perdido. A igreja de Jesus é um local onde o mal nunca vai ganhar. Nunca vai prevalecer. E por que acontece essas coisas? Porque o homem permitiu que o mal reinasse e ele abriu a igreja dele. Aí quando a gente está numa igreja configurada por homem, a gente está no inferno. Mas quando nós estamos numa igreja configurada por Cristo, nós já experimentamos o antigozo do céu. E é isso que Ele quer que a igreja dele seja. A nossa vida eterna não está por vir. A nossa vida eterna já começou. Amém? A gente não está aguardando a vida eterna. Nós já vivemos a vida eterna. Tanto é que as configurações dos nossos valores, princípios e conceitos já são eternos. Uma coisa é ganhar dinheiro, outra coisa é investir na eternidade.
junte tesouros e tal, aonde traça não corrói, ferrugem não come, ladrão não rouba. O que é isso? É uma vida aqui, já configurada pelos valores eternos. Que seja assim você, que seja assim eu, que seja assim a igreja de Jesus. O Senhor está lhe chamando, mais uma vez nesta manhã, para você ser igreja dele. O Senhor está lhe chamando, mais uma vez, nesta manhã, para que você tenha uma mentalidade, para que você não abra a sua igreja. O Senhor está lhe chamando, mais uma vez, nessa manhã, a uma reflexão e um entendimento de que esta mesa só deveria participar quem é a igreja de Jesus, não igrejas que se reúnem. Porque é só a igreja dele que está sendo edificada. O Senhor está lhe chamando hoje de manhã para não nos conformarmos com este mundo. E dizer e declarar um brado profético. O mal não vai vencer sobre você. E você sabe onde é que está a derrota do mal? A gente fazer o bem. Não é Deus vir e retirar o mal da nossa vida. Não, onde é que a gente mata o mal? Fazendo o bem. Então Deus nos chama a uma nova posição diante dele nesta manhã. Que ele nos abençoe. Em nome de Jesus. Vamos ter mais uma palavra de oração? Vamos para a ceia? Senhor, ministra essa palavra em nossa alma. Ministra essa palavra na nossa mente. Crave, Senhor, na nossa história.